Paulo Atacho, que é um dos 7 brasileiros autores, né, do relatório do IPCC. Então, acho que vai ser uma conversa bem legal. Fica aqui o convite para vocês. A conversa começa às 18h, tá? Eu peço para o pessoal aí mandar o link para vocês. Bom, para falar um pouco do pacto, né? O pacto é o que chamam, então, de a maior iniciativa de cidadania corporativa do mundo, né? Tem 14 mil signatários, indo com muita velocidade para 15 mil, né? E então a gente acha que em pouco tempo a gente chega nos 20 mil, está crescendo muito rapidamente mesmo. A gente tem 70 redes locais no mundo, assim como a Rede Brasil, e que cobrem, então, 160 países, né? O Pacto Global ele nasceu de uma provocação do então secretário-geral Kofi Annan, que ele entendia que a gente precisava trazer o setor empresarial para dentro da agenda do desenvolvimento sustentável, né? Então, ele percebeu ali que não tem como a gente falar mais em desenvolvimento sem trazer de maneira efetiva o setor empresarial, tá? Então, por isso, nasceu o Pacto Global, com seus 9 princípios, e hoje em dia a gente tem 10 princípios, né? Em 2004, adicionamos, então, anticorrupção. Pode ir, Carol, por favor? Legal. A Rede Brasil, gente, a Rede Brasil é um motivo de orgulho para todos nós, né? E não nós só que trabalhamos ali com o Pacto, mas, na verdade, para todo mundo, todo brasileiro, né? Eu digo isso porque é a terceira maior rede do mundo, é a rede que mais cresce, tá? E foi considerada, então, pela consultoria BCG, a melhor rede do mundo, né? Então, com relação a programas, com relação à capacidade de gestão e etc., né? E capacidade de entrega, impacto. Então, é um motivo de muito orgulho para todos nós, sem dúvida nenhuma, né? Isso, esse NPS, né? É a satisfação que as empresas que estão com a gente têm, né? 83,2 pela metodologia do NPS é uma avaliação muito boa, então é outra coisa que deixa a gente feliz, e a gente precisa desse nível de satisfação, até porque uma coisa que eu tenho que deixar muito claro, gente, não existe Pacto Global, não existe a ONU aqui, né? O que existe é, na verdade, um conjunto de organizações, principalmente empresas, trabalhando conjuntamente. Acho que o Carlos caiu, Pedro. Tá, então, para mim também. Eu acho que travou também, gente. Vamos dar um segundinho, Perfeito. então eu sigo por aqui. Peço desculpas, tá, pelo problema técnico aí dele também, mas às vezes a gente tem essas emergências familiares. Trinta segundinhos, gente. Se não der certo aqui, eu continuo com vocês. Desculpa, voltei. Vocês me escutam de novo? Agora sim. Ouvimos. Perdão, pode ir mais um, Pedro, por favor. E é isso, né, gente? O que a gente está falando aqui, né? Como que a gente chegou onde a gente está hoje por falar em ESG? Essa febre toda que está no Brasil e no mundo para falar de ESG. Primeiro, uma coisa que eu queria esclarecer para todo mundo aqui é que ESG não é uma coisa nova, tá? Diferente do que vocês podem pensar. Na verdade, o acrônimo ESG, de Ambiental, Social e Governança, ele nasce dentro do Pacto Global, uma publicação de 2004 chamada Who Cares Wins, ou seja, quem cuida ganha, né? Que foi, então, o também secretário Kofi Annan,
ele comissionou, então, ao Pacto Global, o Banco Mundial e o braço financeiro da ONU Meio Ambiente, de que preparassem o desenvolvimento sustentável do setor financeiro. Então, foi aí, então, que, em dezembro de 2004, a gente lança essa publicação com o acrônimo ESG. Então, ali aparece pela primeira vez, e ali também, disso, a gente dá origem ao PRI, que são os Princípios de Investimento Responsável, que hoje é a maior iniciativa ESG puramente do mundo, né? Então, são mais de 3 mil organizações com mais de 100 trilhões de dólares sob gestão. Tá? Então, é isso. Hoje em dia, tudo virou ESG. Né? Então, por exemplo, várias empresas que chamam a área de sustentabilidade de ESG. Eu não tenho nada contra isso, só acho que, conceitualmente, é um erro, mas eu não tenho problema nenhum com isso. O que importa é a gente avançar na agenda. Tá? E aí o que acontece? Né? Então, isso é um acúmulo de discussão que vem de décadas. Né? Então, por exemplo, vou citar algumas coisas breves aqui. A Conferência de Estocolmo, primeira conferência que os países falam de maneira mais efetiva sobre meio ambiente, 72. Então, ano que vem a gente tem 50 anos da Conferência de Estocolmo. Depois disso, eu mencionaria, então, em 87, o relatório Nosso Futuro Comum, quem ficou responsável por isso foi a Gro Brundtland, e que fala, então, traz o conceito de desenvolvimento sustentável, né, falando na questão das gerações futuras. E aí, em 92, a gente tem a Eco 92, ou Rio 92, que traz, então, ali boa parte dos temas que a gente trabalha hoje, e funda, na verdade, instituições que pautam a agenda, mas inclusive instituições privadas e ONGs ao redor do mundo. Tá? Então, por exemplo, o NFCCC, que vocês tanto escutam, falam de clima, nasceu, então, na ECO 92. 20 anos depois, a gente tem a Rio, mais 20, 2012, Acho que está travando um pouquinho, né? Ele deve estar voltando aqui. Mais 30 segundinhos, gente. Perdão de novo pelo problema de conexão. Ana, acho que você podia ir seguindo, porque quando ele voltar, ele já entra na sua fala. Acho que fica mais, de repente. Perfeito, eu vou, Márcia, para não tomar o tempo de vocês. Exatamente. Não, eu acho que até para ficar mais dinâmico aqui. A gente tem tanta coisa Claro. interessante para falar, né? Totalmente. Eu acho que cada um tem sua linha de raciocínio também quando a gente fala de ODS, né, gente? Mas acho que o principal ponto é para falar que essa agenda ela não é nova, né? A gente tem muitas conferências anteriores que já tratavam sobre desenvolvimento sustentável, então a gente está convergindo os termos que foram pensados e aprimorando também. Então, aqui no Pacto, a gente trabalha muito com os ODS como esses direcionadores de uma retomada sustentável, e a gente reforça esse ponto porque agora, durante o ano de pandemia, a gente se deparou com uma crise muito complexa, né? Uma crise humanitária, uma crise sanitária, uma crise econômica, mas uma boa notícia é que a gente tem um direcionador para que a gente saia dessa crise de uma forma ainda mais resiliente. Então, os ODS, eles foram lançados lá em 2015, durante a Semana da Assembleia Geral da ONU. Inclusive, a gente está chegando perto agora do aniversário dos ODS, né? Carol, desculpa, eu posso voltar se você quiser, e agora parece que o sinal não cai mais. Pessoal, perdão mesmo, tá? E, bom, mas então em 2012, gente, desculpa, a gente fala na agenda pós-2015. Em 2015 eu costumo brincar que parecia que o mundo ia acabar, né? E aí, em 2015, muito brevemente, a gente teve 3 agendas fundamentais para isso tudo que a gente vê hoje, tá? Primeiro, em julho, lá em Addis Abeba, na Etiópia, a gente, então, tem a Agenda de Financiamento do Desenvolvimento, tá?
E ali o setor privado entra com um papel central como nunca teve. 25 de setembro, a gente aprova, então, a Agenda 2030, os ODS. E 11 de dezembro, a gente aprova, então, na madrugada, o Acordo de Paris. Tá? E aí, gente, ali é o Big Bang, eu diria, da sustentabilidade. Né? Tudo começa não, mas tem uma explosão ali muito forte, né? No sentido de que tudo começa a andar numa velocidade muito forte. O Al Gore, por exemplo, ele diz agora que ele esteve aqui há pouco tempo no Santander e ele falou que ele entende que a revolução da sustentabilidade tem o impacto e profundidade da revolução industrial e a velocidade da revolução digital. Então, é disso que a gente está falando. Tá? E aí, então, tudo começa a acontecer de maneira muito pesada, muito forte, e ali o setor financeiro ele passa a integrar a agenda de maneira mais efetiva. Tá? E aí fica de lição de casa para vocês as últimas 4 cartas do Larry Fink, que terceira semana de janeiro ele faz, então, uma carta endereçada aos CEOs das empresas investidas por eles, né? E vamos lembrar que eu estou falando aqui de uma empresa que é a BlackRock, que tem 9 trilhões de dólares sob gestão, mais de 5 PIBs brasileiros, tá? Então, é óbvio que o que ele fala, todo mundo para ouvir. E as últimas cartas deles, as últimas 4, pautam 90% da nossa discussão hoje em dia, tá? Então, por isso que a gente tem essa explosão ESG no Brasil. Muitas instituições financeiras já trabalhavam os temas aqui, muitas empresas já trabalhavam, mas uma vez, né, diz aquele ditado em inglês que money talks, né? Então, ou seja, o dinheiro, né, dá regra, né? O dinheiro fala. Então, é por isso que a alta liderança do setor produtivo, o setor não financeiro, deu mais atenção para o tema e o setor financeiro veio de vez para o jogo. Tá? Então, isso é um resumo do porquê a gente está onde a gente está. Esse tema, cara, mas quer dizer que do jeito que veio pode voltar, né? Não volta, gente, não volta. Tá? O Larry Fink deixa muito claro que essas questões de sustentabilidade, mudança do clima, diversidade, todos esses temas que a Carol falou, são temas que, segundo ele, têm a ver com o dever fiduciário das empresas, ou seja, dos seus administradores e do mercado financeiro. Né? Então, a gente tem que olhar para esses temas, sem dúvida nenhuma. Tá? Vou parando por aqui, que eu já tomei muito tempo, e aí deixo vocês aí com minha amiga, conselheira, inspiração, Márcia Massotti. Ela vai falar também, né? E Márcia é uma pessoa incrível aí, vai ter muitíssimo a agregar dessa empresa, gente, que tem muito a dizer globalmente e localmente, que é a Enel, tá? Desculpem de novo aí todo o problema de conexão, agradeço demais e sejam bem-vindos, né? Venham para o Pacto, sejam bem-vindos. Obrigada, Carlos, pela introdução. A gente tem mesmo muito o que falar, nossa história já é antiga, né, com o Pacto. Na verdade, somos uma empresa italiana, com negócios importantes aqui no Brasil. Hoje somos a maior empresa de distribuição de energia, né? Só para vocês entenderem um pouquinho a Enel no Brasil. A maior empresa de distribuição de energia, com 18 milhões de clientes em 4 estados diferentes. E também somos o maior player de energia renovável, tanto em plantas instaladas quanto em plantas em construção. Mas não foi sempre assim, né? Hoje a gente tem muito orgulho de falar isso, né? Nós estamos atuando fortemente, sendo protagonistas, né, na transição energética do mundo, e esse é o nosso propósito de enfrentar os maiores desafios globais, né? É o propósito da Enel, que é o propósito Open Power, mas lá atrás não era assim, né? Grande parte das nossas plantas eram térmicas a carvão, né? Assim como diversas outras empresas de energia. E lá atrás a gente chegou à conclusão,
por ter uma alta liderança, né, muito engajada nos temas de sustentabilidade, que a nossa economia não podia mais ser uma economia onde um stakeholder saía ganhando, né, onde o stakeholder, shareholder, o acionista sai ganhando. A gente precisava transformar essa economia de um ganhador numa economia de múltiplos ganhadores. E a gente percebeu que só assim a gente conseguia se manter sustentável, né, na sociedade. Então, essa economia, né, voltada para os stakeholders é uma economia que a gente já vem praticando há um tempo. E essa trajetória tem muito da trajetória com o pacto, né? A gente percebeu lá atrás que a gente precisava estar engajada com alguma instituição. Em 2005, quando a gente aderiu ao pacto, né? Acho que a gente foi construindo essa história aqui no Brasil juntos, né? Por que para a gente é importante, né? Nossa estratégia de sustentabilidade é importante a gente estar junto ao pacto, né? Porque, na verdade, a gente está o tempo todo fazendo benchmark com outras empresas. A gente brinca que em sustentabilidade a gente não tem concorrência. A gente quer mesmo que todas as empresas cresçam junto com a gente, que copiem nossos projetos, que façam parcerias, porque assim, um projeto que custa X para uma empresa pode custar X sobre 2 se outras empresas entrarem como parceiros, e a gente consegue beneficiar uma quantidade de pessoas muito maior. O que o Carlos estava falando do Larry Fink, né, do ESG, que está tão famoso hoje em dia, né, eu gosto muito de simplificar a minha fala, porque eu acho que é assim que a gente consegue atingir as pessoas. Nada mais é do que olhar para dentro das nossas empresas e perceber, né, o mercado financeiro perceber que quando uma empresa está engajada nos temas de sustentabilidade, ela vai ser uma empresa mais lucrativa, ela vai ser uma empresa com menos riscos, ela vai ser uma empresa com mais chance de atingir, né, um valor maior no longo prazo, que ela tem menos riscos ambientais, ela tem menos riscos, né, sociais, ela tem menos riscos de corrupção, de direitos humanos, porque ela está olhando para aquilo tudo e ela está endereçando de alguma forma. Esses riscos são zerados a partir do momento que a gente entra para o Pacto Global? Não, né? Mas o pacto, ele não é uma instituição julgadora, né? Nós estamos aqui exatamente para crescermos juntos, né? Então, o que eu posso comentar com vocês, né, sobre o nosso engajamento, né? A gente participa de todos os grupos de trabalho que tem a ver com o nosso negócio. A gente acha que todos os projetos, né, que estão dentro dos grupos de trabalho, aí eu posso falar um pouco do grupo de energia e clima, que tem tudo a ver com o nosso negócio, direitos humanos, combate à corrupção. Tudo que está sendo falado ali, de alguma forma, a gente tenta internalizar para dentro da nossa empresa. Pode ser que a gente não esteja participando ativamente naquele momento daquele projeto, mas alguma coisa a gente vai aprender para trazer junto da empresa, né, para dentro da empresa, e internalizar esses conceitos, né? A gente amadureceu esses conceitos, né, junto com o pacto, e levou esses conceitos para dentro da nossa empresa. E aí, mais do que também só falar de benchmark, porque às vezes a gente fala em benchmark, a gente fica falando muito de comparação, né, entre empresa, a minha faz, a sua não faz. Eu acho que é troca de experiência. Quantas vezes a gente já levou pessoas de outras empresas para falar dentro da nossa empresa, para os nossos fornecedores, para os nossos colaboradores, né? Então, eu acho que algo muito positivo também do nosso engajamento com o pacto é o engajamento da alta liderança. É muito curioso que quando a gente traz um projeto e a gente fala que é um projeto com pacto, todo mundo presta atenção no que a gente está falando dentro da empresa, né? O pacto hoje é uma instituição muito reconhecida, não só, né, localmente aqui no Brasil, mas internacionalmente. E aqui no Brasil, eu acho que o depoimento que eu posso dar é que hoje a gente tem, de fato, uma empresa que reconhece as dificuldades de uma empresa, né? Nosso diretor executivo, ele já trabalhou em empresas, né? Hoje a gente tem uma equipe super grande, né? Eu estou aqui com a Ana Carolina, com o Pedro, mas a gente tem uma equipe por trás de tudo isso que acontece, que entende, né,
todas as dificuldades que é desenvolver temas dentro da empresa. E assim, não estou falando só de multinacionais, com dificuldades das multinacionais, mas também de pequenas empresas, de médias empresas, de organizações não governamentais, né? Temos todo tipo de empresa engajada, né, dentro do pacto, e a ideia é exatamente que a gente abrace essas organizações e não seja, como eu comentei um pouco antes, julgadores das ações que estão sendo, né, feitas dentro dessas empresas, né? Acho que, além disso, né, muitas ações a gente consegue colocar em prática discutindo dentro do pacto, né? Então, o que eu posso dar como exemplo aqui para vocês é que a Agenda 2030 das Nações Unidas, né, que é a agenda dos ODS, como Ana Carolina comentou, como o Carlos comentou, ela é uma agenda que foi anunciada em 2015. E o nosso CEO, meu CEO da Enel, né, o CEO da Enel Global, ele estava lá junto do anúncio dessa agenda e, nesse momento, já elencou ODSs que são prioritários para a Enel trabalhar. E eram, obviamente, o ODS 7, de energia limpa e acessível, o ODS 13, né, de mudanças climáticas. A gente também incluiu o ODS 8, de trabalho justo, crescimento econômico, e o 4, de educação de qualidade. Mas, trabalhando junto ao pacto, a gente entendeu que não era só porque a gente tinha ODS prioritários que a gente ia... não poderia trabalhar com projetos em outros ODS, né? Então, o pacto tem seus workshops, né, tem seus webinários, né, que são super inclusivos e acessíveis para todos, que ajudam as empresas a entenderem como fazer isso de forma muito prática, né? Não é uma instituição que está sempre falando como deve ser feito, mas ela pega na nossa mão e ajuda a gente a caminhar nas dificuldades também, né? Há alguns anos atrás, a gente lançou... a gente já fez muitos trabalhos em conjunto com o Pacto, esses trabalhos trazem um valor muito grande, mas um trabalho de ODS estratégicos e prioritários dentro do setor de energia, né? Então, esses grupos prioritários, eles também estão olhando aí para cada dificuldade que setores hoje têm. Então, a gente tem o grupo da água, temos o grupo do agronegócio, né? Que eu acho que hoje tem oportunidades incríveis, né? E aí trazendo sempre essa perspectiva, né? Da perspectiva da oportunidade da gente fazer melhor, né? E não da perspectiva de olhar e identificar o que está sendo feito errado, mas do que a gente está fazendo que a gente pode fazer de uma forma diferente para que, de fato, a gente consiga agregar valor a cada vez mais stakeholders, porque é dessa forma que a gente vai conseguir compartilhar o valor, né? A gente tinha essa estratégia há muitos anos atrás, filantropia, depois passamos pelo tema da responsabilidade social. E o que a gente percebeu foi que essas estratégias, elas eram estratégias boas para a sociedade, mas que quando a gente falava, né, para dentro da empresa, parecia que a gente estava falando uma outra língua, né? Por quê? Porque éramos a primeira área com recursos cortados, porque parecia que o único stakeholder que estava ganhando era a sociedade. Mas nós somos a sociedade. Como medir esse valor? Né? Como de fato, provar? A gente acabou de passar por uma pandemia, né, que de fato foi um problema ambiental, a gente nunca vai saber exatamente como que surgiu o coronavírus, né? Mas eu tenho certeza que passa por problemas ambientais, né? E quando a gente fala disso, né, a gente está falando que um problema, que pode ser um problema ambiental ou um problema social, hoje afeta a sociedade. E quando afeta a sociedade, afeta as empresas. Eu brinco com o Carlos que eu roubei uma frase dele. Ele falou uma vez uma frase no evento que, para mim, foi a frase que conseguiu, para mim, justificar tudo que a gente faz
e todos esses altos e baixos que a gente tem junto ao poder público, né, junto às empresas privadas, que é a seguinte: das 200 maiores riquezas do mundo hoje, 154 são riquezas de empresas. 46 são de nações. Olha o papel importantíssimo que as empresas têm na mudança de rota, na mudança de estratégia. É claro que quando você tem um alinhamento, né, da estratégia do poder público junto ao poder, à iniciativa privada, fica muito mais fácil a gente avançar. Mas a gente precisa continuar fazendo, mesmo, né, em situações onde a gente tem dificuldade de seguir em conjunto. Então, eu acho que é dessa forma que a gente conseguiu internalizar na Enel a importância da agenda de sustentabilidade. A gente tem uma área de sustentabilidade já há muitos anos, né? Que é uma área hoje que participa dos comitês de investimento. Por quê? Porque junto a toda análise de investimento, a gente tem uma análise do contexto socioeconômico e ambiental sob o ponto de vista da sustentabilidade. A gente precisa colocar o investimento que precisa ser feito sob esse ponto de vista para precificar aquele investimento. Porque não adianta, não é só um negócio. O negócio ele precisa estar atrelado às questões, né, sociais, ambientais e de governança. Não à toa, né, que as empresas em seus registros são razões sociais. Né? A gente está aqui, a gente gera empregos, a gente gera impostos, a gente precisa compartilhar esses valores da melhor forma possível. Então, eu acho que é isso que eu tenho um pouco para falar, Ana, né, para os meus colegas que estão aqui, que muitas vezes têm dificuldade de internalizar esses temas. Né? Não é simples sempre, né? Mas a gente está aqui, caminhando 10 passos, voltando 2, caminhando mais 5, voltando 3, caminhando mais 20, voltando 10. Porque assim, eu acho que é assim que a gente constrói. Eu posso dizer para vocês que a gente hoje, dentro da empresa, está num lugar onde a gente sempre sonhou em estar, né? Onde a gente tem uma escuta muito ativa dentro da organização e a organização também, né? Uma escuta sobre tudo que a gente tem para falar, né? A sustentabilidade ainda não dá para ser transversal, ainda precisa ter uma área ali, né? Para apontar aonde a gente precisa avançar. Mas a gente brinca que a gente tem uma estratégia meio kamikaze, né? Que a gente sonhar que no futuro todo mundo vai ter um quê de sustentabilidade dentro de si e vai, dentro da estratégia do negócio, já pensar de forma muito sustentável. É lucrativo para o negócio. Quando os riscos diminuem, quando a gente evita, né, problemas que afetem o valor das nossas ações no mercado, e mesmo quando a gente não está no mercado aberto, quando a gente se prepara, para, afinal de contas, né, sonhar é sempre bom, no momento a gente poder estar lá. Então é isso, Ana. Muito obrigada, Márcia. Muito bom ouvir sua fala, e eu acho que são muitos highlights, né? E o pessoal fez vários comentários no chat, mas eu acho que o recado que fica para todo mundo é como trabalhar com sustentabilidade ODS é uma jornada, né? É isso. Então, a Enel é uma referência. Vocês foram a primeira empresa a assumir compromisso com os ODS, mas ainda tem bastante coisa que está sendo feita. É o que você falou, ainda carece de uma área de sustentabilidade, né? Mas quem sabe daqui a alguns anos não precise mais, já esteja totalmente integrado ao negócio. É isso, Ana. E o curioso é que mesmo a gente está participando agora, né, de um projeto do Pacto, que é a ambição dos ODSs, né, que é exatamente para as empresas que ainda não trabalham com a Agenda 2030 entenderem, né, quais são os ODS prioritários, como que elas podem trabalhar com esses ODSs. E a gente, como você comentou, nós já estamos nessa jornada desde o lançamento da agenda em 2015. E não por isso a gente não está no projeto. Porque quando a gente participa desse projeto, a gente entende, por exemplo, que dentro do ODS 8, de trabalho decente e crescimento econômico, tem um item que é salário justo.
Será que a gente está atuando ali? Será que a gente não pode fazer diferente? A gente aqui no Brasil tem um salário mínimo, que em alguns outros países não existem, mas será que o salário mínimo é digno, né, de uma família viver por um mês? Então, assim, eu acho que é tentar trazer esses conceitos que podem parecer muito avançados para uma sociedade que ainda está discutindo a fome, onde tem 120 milhões de pessoas, né, vivendo em insegurança alimentar hoje, mas se ninguém começar a discutir, a gente não vai conseguir avançar. Então, eu acho que é trabalhar um pouco nesse sentido. A gente brinca, e assim, tem um tema que eu também queria compartilhar, são inúmeras instituições, né, que falam de sustentabilidade, inúmeras associações, muitas sérias, e que têm trabalhos muito relevantes e importantes. A gente escolheu trabalhar com pacto, né? Porque ao invés de trabalhar com 5 mais ou menos, a gente mergulha de cabeça nos projetos do pacto. A gente está sempre ali pedindo para participar. A gente tem agora uns jovens inovadores, os ODS, a gente tem equipe participando, a gente está sempre ali, olha, querendo estar nos projetos, participando, porque é sempre isso que você comentou, Ana, uma jornada de aprendizado. Mesmo para empresas como nós, que estamos sempre tentando trabalhar com esses temas antes do mercado trabalhar, né? Ano passado a gente lançou um bonde voltado para o ODS, para o SDG, né? O Sustainable Development Goal, que foi o primeiro do mundo. Primeiro lançamos um nos Estados Unidos e depois a gente lançou um na Europa. Mesmo sendo protagonista em temas relevantes como esse, a gente sabe que a gente tem muito que desenvolver e muito que aprender. Como eu falei para você, não é porque a gente está no pacto, ou porque a gente tem uma área de sustentabilidade, ou porque a gente está trabalhando com esses temas na nossa agenda diária, é que não somos passíveis a erros, né? Então, eu acho que esse compartilhamento das empresas, né? Esse fórum de compartilhamento, ele é muito relevante nesse sentido. Então, é por isso que a gente está sempre de dedinho levantado, querendo participar de tudo. Então mesmo, eu acho que esse ponto é super importante. A gente vai mostrar agora, o Pedro vai compartilhar um slide de como que as empresas podem se engajar aqui dentro da rede. E eu sei que tem empresas que estão aqui de diferentes setores, diferentes tamanhos e diferentes níveis de maturidade. E também com diferentes temas de interesse. Mas aqui dentro da rede vocês encontram apoio independentemente disso. Então, nesse primeiro ponto, que é a questão da jornada de sustentabilidade em si, é o que a Márcia comentou ao longo da fala dela, né? A gente precisa trazer isso para a estratégia de negócio, para que a área consiga se fortalecer e para que a gente consiga, de fato, impactar a sociedade, né? De forma positiva, ampliando os impactos positivos e mitigando os impactos negativos que qualquer organização tem. Então, ao entrar aqui no Pacto, vocês vão encontrar uma série de conteúdos, treinamentos, jornadas de sustentabilidade para que vocês consigam avançar com essas agendas. Então, tem jornadas, treinamentos de diferentes tamanhos e diferentes níveis de profundidade que vocês queiram entrar, né? Então, a gente tem desde um curso que tem duração de 8 horas até a jornada da ambição pelos ODS, como a Márcia comentou, que tem duração de 6 meses. E a gente entende que cada profissional, cada empresa está num momento diferente. Então, vocês encontram essas soluções aqui dentro. Mas o ponto e eu acho que isso é importante de reforçar, independentemente de vocês aderirem ao pacto ou não, que existem metodologias que apoiam vocês a avançarem nessa jornada de sustentabilidade, né? E a integrarem os ODS na estratégia de negócio. Então, tem bastante conteúdo nesse sentido, é isso que a gente vai explorando ao longo do tempo de vocês aqui dentro da rede. E como eu mencionei anteriormente, a gente também trabalha muito forte com alguns temas. A Márcia também trouxe isso na fala dela, né? Que eles estão em todas as plataformas de ação que a gente tem aqui dentro. Então, o Pacto trabalha, como vocês vão ver adiante, com direitos humanos, com clima, com combate à corrupção, que inclusive são os temas que foram considerados prioritários para as empresas de vocês aí em geral.
E aí, para liderar esses temas, a gente tem plataformas de ação aqui dentro do pacto e também movimentos. E aí são conjuntos de empresas, grupos de profissionais de empresas como vocês, que estão interessados nesse tema e recebem capacitação para que avancem nesse tema. E, além disso, a gente também traz sempre o que tem de mais novo no Brasil e no mundo naquela frente, e a gente também tem programas de aceleração. Então, direitos humanos foi um tema bem tratado aqui por vocês, né? Um tema prioritário. A gente tem jornadas de equidade de gênero e de raça, por exemplo. São jornadas que têm duração de mais de 6 meses, para apoiar vocês a estabelecerem uma meta de equidade de gênero ou equidade racial e traçarem planos de ação para conseguir isso. Também temos projetos e ações coletivas, então na frente de corrupção tem bastante ação coletiva, tem projetos dentro desses temas, em partes específicas, seguindo com o exemplo de gênero, tem um projeto de contratação de mulheres refugiadas, por exemplo, ou então na frente de clima, a gente tem um projeto de adaptação às mudanças do clima. Então, dentro desses temas, existe um universo. A gente vai compartilhar essa apresentação com vocês vão poder clicar lá e ver mais informações. Quem quiser saber mais também pode perguntar para mim e para o Pedro agora ou depois a parte primeiro. A gente também tem muita campanha de engajamento aqui para os nossos membros, para que vocês possam comunicar o compromisso da empresa com sustentabilidade, com ODS e disseminar também essa agenda. Então, a gente tem parceiros, né, aqui dentro da UMAP, por exemplo, a nossa super parceira Pro Bono aqui do Pacto, que já fez campanha sobre o Não Volte no ano passado, por exemplo, falando sobre uma retomada mais sustentável. Hoje em dia, a gente está com uma campanha de compromisso público, a gente tem campanha também de engajamento do público interno, para que eles conheçam o que são os ODS, tem campanhas de gênero, então também tem bastante solução e apoio para vocês ajudem a multiplicar os ODS de sustentabilidade com os públicos de vocês. Tem muitos eventos que acontecem aqui dentro do Pacto, isso é bastante chave para a gente, para tanto propiciar momentos de troca, né, que nem esse, então a gente quer sempre que vocês se conheçam, a gente quer sempre apresentar uma boa prática empresarial para inspirá-los, e também é um momento que vocês conseguem ter visibilidade, não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil. Sempre lembrando que a rede é uma rede global, né, que está em mais de 170 países. E algo que está cada vez mais forte aqui no Pacto, a Márcia sabe bastante disso também, porque é um dos pontos de avanço da jornada de sustentabilidade, é a questão de compromissos públicos. Então, a gente acredita que, para de fato contribuir para o alcance da Agenda 2030, a empresa precisa ter metas que sejam conversando com os ODS. E essas metas elas precisam ser transversais, baseadas na ciência e ambiciosas, né? Já que a gente não está avançando, infelizmente, na escala e na velocidade necessária para o alcance da Agenda 2030 até o fim da década. Então, a gente está estimulando muito para as empresas para que elas assumam compromissos na frente de gênero, por exemplo. Então, a gente tem um compromisso de equidade de gênero em todos os níveis de gestão. A gente também está trazendo o compromisso de salário digno, como a Márcia comentou. Então, é salário digno para 100% dos funcionários da empresa. Também tem compromisso com o clima, que é o compromisso com o ponto 5. A gente vai ter, até o fim do ano, compromisso também com 100% de transparência na parte de anticorrupção. E a gente está desenvolvendo um observatório para dar visibilidade para todos esses compromissos e também para fazer um apanhado, né, de quantas empresas e quais empresas estão se comprometendo com temas relacionados à Agenda 2030. Pedro, pode passar por gentileza. Eu vi que tem algumas mãos levantadas, eu só vou terminar e aí eu já vou às perguntas de vocês. Então, aqui está um resuminho de alguns temas com os quais a gente trabalha. Como eu comentei, é um mundo, tá, gente? A gente não consegue, infelizmente, passar sobre tudo em um webinar, mas vocês vão ter acesso a essa apresentação com os links, podem ver bem resumidinho no site tudo que a gente faz, tirar mais dúvidas depois, inclusive, se necessário, a gente pode até marcar uma conversa com o nosso especialista desse tema. Mas é importante ficar no radar de vocês que a gente apoia não só vocês avançarem na jornada de sustentabilidade como um todo, né, que é integrar essa estratégia de negócio, mas também especificamente em alguns temas que são os principais de ESG que estão sendo debatidos globalmente. Pedro, pode passar, por favor? Como a Márcia comentou também, a gente tem muitos programas de impacto, né, que estão dentro desses guarda-chuvas temáticos. A gente tem trabalhado muito com jornadas de aceleração aqui dentro, que são jornadas globais.
Dentro delas, vocês também têm a chance não só de avançar internamente no tema com as empresas de vocês, mas de conectarem com profissionais de outras empresas aqui no Brasil e fora do Brasil, tá? Aqui tem alguns exemplos. Então, a Ambição pelos ODS, que é a nossa jornada de sustentabilidade, o nosso programa de aceleração, que é o Inova 2030 Jovens Inovadores em ODS, o Ambição pelo Clima, que é uma jornada de clima para que vocês consigam estabelecer uma meta e criar planejação para isso, ou equidade é prioridade, que a gente tem tanto gênero quanto raça. Então, tem muitos programas de impacto aqui para vocês se engajarem. Também vocês vão poder ver com calma depois, clicando nos links dessa apresentação. E aí, para finalizando minha fala, eu queria entrar um pouquinho na parte de como vocês se engajam com o Pacto Global, né? Então, existe uma carta de adesão que vocês têm que submeter para entrar na iniciativa, que é submetida online. Eu já vou mostrar esse passo a passo para vocês adiante. Mas eu quero destacar aqui que o Pacto é uma iniciativa tanto para grandes empresas, quanto para PMEs, quanto para organizações não empresariais. Então, ao ingressar na iniciativa, vocês vão ter acesso a uma rede multi-stakeholder e vão poder se conectar com essas outras organizações, não só para aprender com elas, como a Márcia comentou, mas também, inclusive, para ampliar o impacto de vocês, né? Pensando que a gente quer que os projetos sejam compartilhados, para que a gente tenha uma escala cada vez maior. E ao entrar na iniciativa, vocês precisam escolher o engajamento como signatário ou participante. São níveis de engajamento global, tá? Eles não devem existir daqui a algum tempo, trazendo uma novidade para vocês, isso deve mudar com os anos, mas ainda existe. E aí o signatário é o nível inicial de engajamento com a iniciativa, que dá acesso a uma agenda restrita de contrapartidas, e o participante tem acesso a mais contrapartidas. E caso vocês queiram ampliar o engajamento com o Pacto a partir, logo de entrada, ou a partir do momento que vocês já estão aqui na rede, vocês podem se candidatar para serem integrantes do nosso conselho orientador, como a Enel, inclusive, há muitos anos, né? Então, os integrantes do nosso conselho orientador, eles participam da governança da rede, então, eles estão conectados com outras organizações que vão acompanhando a nossa estratégia. O Pacto tem uma estratégia muito robusta que foi desenvolvida há pouco tempo e com o apoio dessas empresas que fazem parte do nosso conselho. E também, caso vocês queiram ter um engajamento ainda maior, vocês podem ser apoiadores institucionais da iniciativa. Quem quiser saber mais, também vai poder clicar aí nos links. E também a gente pode conversar bilateralmente com vocês, tá? Quem quiser integrar o CORB ou até mesmo ser apoiador institucional. Pedro, pode seguir para a seguinte, você já tinha mudado. Então, aqui está um passo a passo de como fazer parte do Pacto. O Pacto é uma iniciativa voltada para a alta liderança, né? É muito importante que o mais alto executivo ou executiva da empresa no Brasil saiba que vocês estão comprometidos com os princípios, entrando na rede. Então, é necessária a assinatura de uma carta por parte desse profissional e tem que ser feita a submissão online pelo sistema, que é super simples. A gente só pede algumas informações cadastrais. A análise leva cerca de 4 semanas para grandes empresas e um pouco mais para organizações não empresariais para pequenas e médias. E existe uma anuidade para as empresas que faturam acima de 50 milhões de dólares por ano, como o Pedro vai mostrar aí adiante na tabela. Então, a gente é muito cuidadoso com essa parte de valores de contribuição, então pequenas e médias empresas e organizações não empresariais não pagam para fazer parte do Pacto, e as empresas com faturamento acima de 50 milhões de dólares por ano pagam, e essa anuidade varia de acordo com o engajamento que vocês escolhem ter na iniciativa e com a faixa de faturamento da empresa, tá? Vocês também vão receber essa tabela com uma apresentação como um todo e vão poder ver certinho depois em qual nível a empresa de vocês se encaixa. E aí, eu já vou para as perguntas, que eu vi que tem uma ótima pergunta aqui da Elisângela, bem conectada com o que eu acabei de falar. Se você faz parte de uma empresa multinacional que já é signatário do Pacto Global localmente, para você ter acesso às contrapartidas no Brasil, é importante que você esteja engajado na rede local, tá? Então, por exemplo, para participar desses programas, como Inova 2030, a opção, estar no nosso meio, participar de eventos, de plataforma de ação, vocês têm que ter uma adesão local. E a boa notícia é, se vocês entrarem com engajamento de signatário ou participante, existe 50% de desconto na anuidade.
A gente é exatamente esse exemplo, né? A Enel é signatária local da rede global e aqui no Brasil a gente faz parte da rede local. Brasil. Perfeito, Márcia. Inclusive, né, vocês participam de outros países de iniciativas locais. Acho que a Ambição foi um bom exemplo, porque tem muitas particularidades do país. Exatamente. E aí, para a pergunta do Maurício, a diferença entre signatário e participante. Signatário tem acesso a uma agenda menor de contrapartidas, Maurício. Então, por exemplo, uma empresa que é signatária, ela pode estar em uma plataforma de ação. A gente tem 7. As empresas que são participantes podem estar em 4. E quem faz parte da nossa cesta de governança, que é o CORB, como a Enel faz, pode estar em todas. Então, essa é uma das contrapartidas. Outra, um bom exemplo, a gente tem um e-learning de sustentabilidade, uma plataforma de aprendizagem online, chamada Academia do Pacto Global, que é a maior plataforma de aprendizagem online do mundo em sustentabilidade, e ela é exclusiva para empresas que são participantes. E, inclusive, é exclusiva para todos os funcionários. Vocês podem fazer uma integração da Academy com a LMS ou com a plataforma de vocês, caso vocês já tenham. Essas são algumas, mas também, em outra apresentação que a gente costuma mandar, né, a gente acrescenta um slide que tem um resuminho executivo das contrapartidas de acordo com o engajamento. Eu estou vendo aqui outras perguntas. Eu acho que tinha alguém com a mão levantada, mas acho que talvez a pergunta tenha sido respondida. Pamela, a Academy é apenas para participante, tá? Se o Pedro puder voltar rapidinho naquele slide lá da forma de engajamento, o primeiro engajamento é signatário, a gente depois vai para participante, e depois integrante do CORB e o apoiador institucional. Então, o signatário não tem acesso e o participante tem. A Judite, eu não sei se Judith, não sei como fala o nome dela, desculpa, fez uma ótima pergunta relacionada a conteúdos específicos por setor. Então, por exemplo, petróleo e gás natural. Sim, a gente tem, tá? Então, tem algumas ações que são setoriais. Isso é muito forte, por exemplo, na plataforma de ação contra a corrupção. Na plataforma de ação contra a corrupção, a gente tem ações coletivas e tem ação coletiva para o setor de petróleo e gás, para o setor de construção civil, para o setor de limpeza urbana. Então, existe sim algumas ações setoriais aqui dentro do pacto, e eu acho que é importante reforçar outro ponto, né? O pacto é uma rede de empresas para as empresas. Então, se vocês chegarem aqui com alguma demanda de criar algum projeto em alguma frente, também pode ser bem recebido e a gente pode executar. E aí eu estou olhando para a Márcia agora, a gente tem inclusive um estudo de integração dos ODS no setor elétrico, né, Márcia? Que foi feita com outras empresas do setor elétrico, já teve fase 1 e 2, em que a gente mostra quais são os ODS prioritários para o setor, quais são as metas. Então, acontecem bastante ações e projetos setoriais aqui dentro. Tauler fez uma pergunta sobre a Academy. Quem é da área de educação pode utilizar o conteúdo para os acadêmicos? Não, a Academy é exclusiva para funcionários de empresas que fazem parte do pacto, que estão na categoria de participante. A iniciativa irmã do pacto, Tauler, para a universidade, né, para escolas para academias, no geral, chama PRIME, que são os Principles for Responsible Management in Education. Eu estou te mandando aqui a sigla, talvez você encontre algo específico para você lá. O Vitor tem uma excelente pergunta, que tem alguma fiscalização? Vitor, o pacto não é uma certificação, tá? Eu acho importante deixar isso claro para todos vocês. Não somos uma certificação, somos uma iniciativa voluntária baseada em princípios. Mas a gente pede para vocês, logo que vocês entram no Pacto Global, essa carta assinada pelo mais alto executivo, em que ele está se comprometendo com princípios baseados em direitos humanos, direitos de trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E aí, para vocês entrarem no pacto, a gente conduz uma devida diligência para ver se não tem nenhum descumprimento grave desses princípios, tá? Então, a gente só aprova empresas que não têm nenhum descumprimento grave em relação a isso, e a gente também vai acompanhando isso ao longo do ano.
E aí, se porventura a empresa na qual você trabalha participa de algum escândalo ou tem algum descumprimento muito grave desses princípios, a gente ativa as nossas medidas de integridade que existem aqui na rede. Quem quiser ver, estão até no site, né, para vocês terem acesso, e a empresa pode ser eventualmente desligada. Clarissa, os conteúdos da Academy estão disponíveis também em português, tá? Grande parte deles, não todos, mas eu diria que 70% já está em português. Pessoal, são 5 horas em ponto. Eu quero agradecer muito quem pôde participar, agradecer novamente a compreensão de vocês com os problemas técnicos que a gente teve no início, faz parte, né? Às vezes a gente tem eventualidades pessoais também. Esperar, desejar muito que vocês possam entrar na rede do Pacto. A gente vai encaminhar para vocês essa apresentação, a gente vai encaminhar também a gravação. E vocês ficam com os meus contatos, que eu já mandei no chat, e os contatos do Pedro também, que está mais nessa frente de adesão e engajamento. Então, agradeço muito a todos vocês e, claro, agradeço demais a Márcia por ter participado aqui com a gente, contado um pouquinho da experiência da Enel. Obrigada, Ana, pelo convite. Foi um prazer. Obrigada, Boa tarde, gente. pessoal. Eu fico aqui mais uns 2 minutinhos, tá? Caso alguém que tenha dúvidas não conseguiu sanar, a gente está aqui para responder. Mariana, eu não sei se você está aqui conosco ainda, mas eu vi que você fez uma pergunta sobre a empresa que não tem certificação ISO e tal. Eu acho muito importante ressaltar, gente, que para participar do pacto, vocês não precisam estar super avançados na jornada de vocês, né? Não é necessário ter nenhuma certificação. O que é necessário é que vocês cumpram com os nossos princípios, que estão baseados em direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção, que na verdade são princípios muito básicos para quem já compra a legislação brasileira, tá? Então, eu acredito que vocês super podem submeter adesão já com isso. O Bruno, ele pediu os cursos disponíveis da Academy. O Pedro vai encaminhar para vocês depois uma lista desses cursos. Se você puder mandar um e-mail para ele, Bruno, por favor, que aí ele te encaminha todos os cursos. O Roselenir fez uma pergunta, se existe algum trabalho que ajude quem é super pequeno. Ainda não, tá, Roselenir? A gente só uma pessoa tocando uma consultoria. Vocês podem participar de plataforma de ação, mas ainda não existe nada direcionado para microempresas aqui dentro do pacto. Então, as plataformas de ação e os projetos estão abertos para você, mas elas são bastante pensadas em grandes empresas. Rafael fez uma pergunta se existe algum material específico junto ao Sebrae. É uma ótima pergunta, Rafael. A gente está desenvolvendo uma plataforma, e está conectada com a pergunta do Roselanir, inclusive de cima. Ou da Roselanir, desculpa se eu estou confundindo. E a gente está desenvolvendo uma plataforma de ODS para pequenas e médias, junto ao Sebrae, tá? Eles são bastante parceiros nossos. Bruno, tem cursos, os cursos da Academy não são disponíveis para quem não é integrante do Pacto, tá? É exclusivo para profissionais de empresas que são participantes da nossa rede. Agora a gente tem alguns treinamentos que são abertos. Então, na nossa agenda do Pacto, vou até mandar para vocês aqui rapidinho. Vocês podem dar uma olhadinha nos treinamentos abertos, que não integrantes da rede já podem participar. Aqui, ó, é só ir para a aba cursos. Segundo que eu vou encaminhar para todos.
Bom, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, tá? A gente fica à disposição para encaminhar. E sim, Rafael, o curso está sendo desenvolvido em parceria com o Centro de Sustentabilidade Sebrae, CSS. Obrigada, gente. Desejo uma boa tarde aí, bom resto de semana para todos vocês. Muito obrigado, pessoal. A gente fica à disposição. Obrigada, Pedro. A gente vai falando. Tchau, tchau.